Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Curitiba. É uma enorme satisfação estar conversando com você para juntos estarmos elevando a consciência humana, levando os conhecimentos da parapsicologia, das ciências mentais, e é claro que também teremos aí muitos convidados para falarmos sobre muitos assuntos que intrigam a consciência humana, a história da nossa própria natureza. E nesse primeiro episódio nós vamos dar as saudações, a toda essa egrégora dessa instituição, me apresentando e, é claro, para que você conheça um pouco também da jornada pessoal e a jornada desse instituto. Então, meus queridos, antes de a gente iniciar, já se inscrevam aí nesse podcast, ajudem a parapsicologia a crescer também, porque ela faz um bem gigante na vida das pessoas. E é certo que você também pode ser uma partícula de luz na vida das pessoas também, indicando esse podcast, conversando, sugerindo temas, porque nós estamos aí com toda essa abertura e essa possibilidade. Então, meus queridos, para a gente começar um pouquinho a falar sobre esse primeiro episódio que marca esse início desse podcast, é claro que a gente vai ter que entender um pouco da nossa trajetória para chegar aonde nós estamos hoje. E antes de propriamente a gente trazer um pouco da história dessa instituição, que tem 25 anos, é importante eu trazer um pouco da minha trajetória, como um pouco da minha história de vida, para que a gente compreenda até que ponto a gente chegou para estarmos fazendo o que a gente faz hoje. Então, pessoal, meu nome, o nome que esse corpo tem, chama-se Cauê Becauser Fonseca. É um nome que leva o sobrenome do meu pai, Sérgio Roberto Rodrigues Fonseca, e o sobrenome da minha mãe, Enirda Arlete Becauser Fonseca. Então, sou filho desses seres humanos maravilhosos, incríveis, que posso dizer que minha vida também veio através deles, a partir também de toda essa relação, e que também tenho mais 4 irmãs, Thaís, Simone, Jaqueline, Gisele, e eu sei que também tem mais 2 irmãos que não puderam estar aqui com a gente. Então, vamos dizer que eu sou o 7º filho dessa linda família, E, um pouco da minha trajetória de vida, Eu sou natural de Joinville, Santa Catarina, Sou joinvilense e vim desbravar um pouco de Curitiba, levar um pouquinho dessa nossa cultura lá de Joinville aqui para Curitiba. E, durante toda a minha trajetória de vida eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, Sempre perguntava, incomodava os adultos porque eu sempre queria saber sobre tudo, sobre as coisas, sempre estava lá querendo saber sobre o que estava acontecendo. E uma das coisas que isso eu vejo como uma virtude, ter um pouco dessa curiosidade, me fez a gente querer saber qual que é a natureza do ser humano, Por que a gente tem a vida que a gente tem, o que a gente pretende fazer, para onde a gente vai, de onde a gente vem, o que compõe o nosso próprio ser. E isso sempre foi uma coisa que me instigou desde pequeno. Eu lembro que desde pequeno eu, em vez de ficar assistindo tantos desenhos aí,
eu gostava muito de ligar lá no Discovery Channel, no Nat Geo Geographic e começar a ver um monte de bicho, um monte de natureza, os bichos mais aterrorizantes, mais venenosos, né? Aquilo me chamava muito a atenção. E desde pequeno eu sempre gostava disso. Sempre gostava de querer o Guinness Book, sabe? Descobrir os recordes, achar até que ponto o ser humano é capaz de ir também, né? Coisas que são um pouco fora da normalidade. E é claro que esse meu comportamento também é algo que eu fui também bastante estimulado, né? Tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe. Eu tive uma criação bastante aberta, né? Ninguém precisou me impor nada, apenas buscaram me estimular para que eu possa ser quem eu sou através da minha própria natureza, não a partir de repetições de padrão, e tudo isso a gente vai precisar conversar, não sei se nesse podcast, mas em muitos podcasts que vão vir por aí. E, bom, essa minha natureza de querer entender um pouco da minha jornada, da jornada do ser humano, das pessoas, isso, como eu falei, foi algo muito estimulado, né, pelo meu pai e pela minha mãe. Tanto é que eu, né, me sinto honrado assim, com um grande orgulho pela minha família, pela criação que eu tive. Tive, né, como eu falei, seres humanos incríveis. Meu pai era natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, seguiu a carreira de engenheiro elétrico, depois fez administração, foi buscar um pouco dessa jornada mais empreendedora. Minha mãe, psicóloga, que, né, ambos tinham essa consciência, né, sobre o ser humano, né, sobre a mente humana, sobre a consciência. Meu pai também era parapsicólogo, minha mãe também se formou parapsicóloga, então sou filho de parapsicólogos. E cá estou aqui, né, fazendo um podcast do Instituto de Parapsicologia. E durante toda essa trajetória, né, eu tive a bênção mesmo de terem pais que tinham a consciência do impacto que uma boa criação, e principalmente até os 7 anos de idade, teriam de impacto na vida de qualquer ser humano. E é claro, né, a gente sabe que todo ser humano ele tem os seus desafios, tem suas situações, mas de algum modo eles sempre buscaram ter esse cuidado, esse zelo, essa educação, né? Não me incluir em momentos de discussões, enfim, né? Ter a consciência de que, olha, os primeiros anos da criação de todo ser humano é determinante na fase adulta. E eu sempre gosto de compartilhar um pouco da minha jornada de criação, até como exemplo para que você também possa ter a oportunidade de repetir esse saudável padrão na vida dos teus filhos, na vida dos sobrinhos, na vida de quem quer que esteja passando por essas fases iniciais. E meu pai, né, ele tinha um hábito muito legal de fazer comigo. Todos os dias antes da gente, né, antes de eu ir dormir, às vezes a gente tomava um banho juntos, era bem agradável, né? Saía, me secava e aí me colocava para deitar. E chegou um dia, né, durante a nossa trajetória juntos, que ele falou assim, ó, filho, vamos fazer um combinado? O pai vai falar uma palavra, né, uma frase, e você vai completar. Pode ser? Vamos fazer dessa forma? E aí, a gente começou a repetir determinadas frases todo santo dia. Todo dia, antes de dormir, ele me colocava para dormir, né, e a gente fazia esse combinado. E ele falava assim para mim, né, filho, se alguém pode, e eu respondia, eu também posso. Você nasceu, e eu falava, para ser feliz. Você sempre tem, ele dizia, e eu repetia, boas ideias. Você é, e eu repetia, inteligente. Se alguém é amigo do pai, é meu amigo também. E durante toda essa trajetória de vida,
todos os dias a gente sempre tinha esse rito, esse hábito, esse comportamento, esse tempo de qualidade entre meu pai e eu. E durante toda essa nossa jornada juntos, né, eu fui entendendo lá na frente, depois de buscar alguns estudos, que isso nada mais era do que uma programação mental saudável, leve, né, que dava aquela potencialidade. Eu não tenho dúvidas de que todo dia que ele se dedicava, que ele lembrava, pô, tenho que ir lá com meu filho fazer o que eu me propus a fazer, e aquilo foi cada vez mais tomando mais forma. Isso foi impactando também no meu desempenho como aluno, como criança, como ser humano, num todo. E, obviamente, né, eu tinha uma relação muito maravilhosa com esse cara. Né, e ele também era muito bem quisto por todos, né, era professor, enfim, né. E durante a minha trajetória de vida, né, aconteceu um fato, né, que eu convido você agora a buscar se colocar um pouco no meu lugar, né. Imagina um determinado dia qualquer que você estava deitado na cama dos teus pais, sentado, assistindo Bob Esponja. Eu lembro até da cor da roupa, da roupa de cama, assim, uma roupa de cama florida, avermelhada, assim. Eu tava lá assistindo Bob Esponja e tal, quentinho, tava tranquilo lá. E de repente, minha mãe entra no quarto, eu percebo que os olhos estavam completamente cheios de lágrima, e ela chega pra mim e fala assim: filho, né, papai se machucou. E beleza, papai se machucou, tá tudo certo, eu já me machuquei, tá tudo sob controle. E aí, naquele momento, chega outras pessoas que estavam em casa, minhas irmãs e tudo mais, e olha, né, a gente vai precisar levar você na vizinha, né? E aí começam a colocar um edredom, enrolar num edredom. Eu fiquei dentro de um edredom mesmo, e alguém me levou, né, no colo, assim, no meio desse edredom, como se eu ficasse num local completamente sem visão de nada. E desceram as escadas, a gente morava num predinho, e fomos lá pra vizinha. E aí, no outro dia eu acordo, né, meio sem entender muito. Nossa, né, tô na casa do meu amigo e tal, o que tá acontecendo, né? Não tava com a minha mãe, não tava com as minhas irmãs, não tava com meu pai. E depois daquele dia, né, as pessoas, né, me recebem, e aí me chamam pra, né, ir num local. E nesse local eu vejo professores, amigos do meu pai, familiares, muitas pessoas emocionadas. E eu chego no centro, né, desse local, e vejo que o meu pai está deitado numa caixa. E, né, tava com uma mão assim, né, um pouco parado demais. E eu chego para ele e falo: pai, levanta daí, vamos jogar futebol. Pai, levanta daí, vamos jogar futebol. Pai, vamos jogar futebol. E aí, daqui a pouco, uns adultos me tiram dali, e aí eu, quero que o meu pai vá jogar futebol, né? E um monte de gente emocionada, e enfim, né? Eu realmente lembro de sair desse dia, de ir jogar futebol com os meus amigos, e depois eu comecei a entender que o meu pai não estava mais tão presente como ele estava. Eu comecei a perceber que ele não estava mais dentro de casa. Eu comecei a perceber que aquele meu grande amigo não ia fazer mais parte da minha vida. E essa criança tinha 7 anos de idade. Então, aos 7 anos de idade, esse cara que tinha todo dia, né, esse hábito comigo, que estimulava, né, que buscava ter essa perspectiva livre, e um grande amigo meu, é óbvio, ele não fez mais parte da minha vida a partir dos 7 anos de idade. Ou seja, depois de um tempo eu comecei a entender que meu pai havia partido para algum lugar, não sei qual,
não faço ideia, né? Mas que, né, eu comecei a perceber que o Dia dos Pais sempre foi um grande desafio na minha vida, né? Ver todos os meus amiguinhos né, com esse grande amigo que eu também tinha e que de uma hora para outra ele não estava mais com a gente. Foi muito difícil, foi uma jornada bastante forte, assim, né? E eu digo isso porque aos 7 anos de idade eu descobri a importância de um pai, né? A falta que faz muitas vezes dessa figura paterna, né? E eu até brinco, né, nas salas de aula e falo, nossa, como eu queria ter uma picuinha para brigar com meu pai, como eu queria ter uma discussãozinha, sabe? Sabe aquelas coisas de família? Nossa, mas como eu queria ser uma dessas pessoas que tem, às vezes, o que conversar, o que falar, o que discutir, o que brigar, sabe? E a partir daquele dia, aos 7 anos de idade, meu pai faleceu, né? E eu levei ele no meu coração e levo até os dias de hoje, obviamente, né? A gente vai entender um pouquinho da minha trajetória de vida para estar sentado aqui compartilhando um pouco a minha jornada, né? Para chegar até onde a gente está hoje. E é claro, né? Depois que ele faleceu, quem deu continuidade desses hábitos foi a minha grande mãe também, né? Então, ela também deu continuidade, né? Começamos a retomar tudo isso, porque eu sei que também para ela foi uma coisa muito forte, muito impactante. Eu era apenas uma criança, eu não tinha essa consciência e senti, né, com a rotina, a ausência dele, né, de ter uma pessoa que a gente se importa tanto, não fazer mais parte da nossa vida. Mas o que fica é os ensinamentos, né? Por isso que eu compartilhei um pouco dessa minha jornada, né? Desse cuidado um pouco dos primeiros anos. E olha que curioso, né? Até o meu primeiro setênio. E a gente estuda que até os 7 anos de idade, principalmente, é onde se desenvolve a personalidade da criança. É onde os conteúdos e as informações chegam no subconsciente daquela consciência e tem um impacto muito forte, né? É muito determinante. Então aí vai um pouco dessa atenção que a gente precisa realmente ter, né? Principalmente nessa etapa, até os 7 anos de idade. É claro que a gente busca ser exemplo também a vida inteira, mas acho que a gente tem um pouco mais de atenção nesses momentos. E é por isso que eu digo que eu fui abençoado mesmo, de ter realmente pessoas que tinham esse cuidado, essa consciência, e não só isso, que me estimulavam, colocavam programações positivas ao meu ser. E aí beleza, né? A vida foi passando, lá quando eu tinha uns 14 para 15 anos de idade, a minha mãe, ela me estimulou, né, para que eu possa iniciar uma jornada da minha vida. Então, com 15 anos de idade, eu comecei a fazer um curso de parapsicologia e ciências mentais. Um curso, né, que é muito mais do que um curso, é uma jornada, é um divisor de águas, é algo que tem um impacto na consciência, no autoconhecimento, né, em atuação profissional gigante. E eu comecei, confesso, um pouco muito cedo, assim, porque eu não tinha tanta experiência de vida como meus colegas, né, da turma, Melhor Mensal 21, né, que tem contato ainda com eles lá em 2000 e... não me lembro exatamente o ano, mas... foi a Melhor Mensal 21, a gente brincava que ela era a mensal do século. E durante essa trajetória de vida, né, confesso que eu não tinha tanta experiência como os demais colegas, mas aquilo fez com que eu, de algum modo, pudesse enxergar os desafios que muitos já tiveram vivenciados, às vezes sem uma orientação, né, sem alguém avisar, de muitas coisas da vida, né? O autoconhecimento, ele é muito profundo, né? E muitas pessoas passam por grandes desafios sem ter uma orientação prévia. Então, essa minha jornada de 3 anos como, né, numa formação de parapsicólogo,
me fez amadurecer, me fez despertar, me fez compreender um pouco da nossa missão de vida, sobre propósito, sobre até, né, não só aspectos de uma vida de hoje, mas talvez impactos também de algo que a gente possa ter vivido anteriormente, né? E, bom, lá quando eu fiz 17 anos, aproximadamente, 17 para 18 anos, eu finalizei essa minha jornada, né? E atuei durante um ano como parapsicólogo. Confesso, né? Como eu falei, bastante jovem, né? Tive pacientes lá com mais de meio século de vida que me estranhavam um pouco, mas eu confiava nas ferramentas, em tudo que a gente aprendeu e tive muitas histórias incríveis que não tem preço, né? Às vezes a pessoa ela chega completamente desamparada, sem vontade de viver, sem, né, propósito, e a gente ir buscando as origens, as raízes, né, a compreensão de tudo que, né, gerou esse estado de hoje. E aí, durante esse um ano, eu também estava decidido, né, comecei a fazer uma faculdade de biologia lá na Univille. E como eu falei, né, como eu gostava de Nat Geo, Discovery Channel, foi o que me despertou. Eu gostava de bicho, gosto, né, de animais, né, a biologia é o estudo da vida, né? Então, aquilo me despertou muito, foi muito interessante, foi muito bacana. E em meio a esse processo que eu estava realizando a faculdade, né, eu precisei me alistar ao exército, né? Todo jovem de 18 anos ele tem como uma obrigação, né, né, disponibilizar para o exército. E na época eu nem pensava, estava fazendo faculdade, né? O que eu vou querer com o exército, né? E, né, quando eu cheguei lá para me alistar, eles falaram assim, ó, quem tem faculdade vai para esse lado, quem não tem vai para o outro lado. E aí, beleza. Tava fazendo faculdade, vou aqui pelo lado, fiz uma entrevista lá com o pessoal do exército, e aí eles me falaram o seguinte, olha, né, você tem faculdade, está fazendo faculdade e caso você queira entrar no exército, você tem uma possibilidade de fazer um curso de preparação de oficiais da reserva. Ou seja, né, você tem a potencialidade de ser um oficial do exército brasileiro, né, de sair como aspirante oficial, de se tornar segundo tenente, primeiro tenente, ter uma jornada muito bacana. E aquilo me chamou a atenção. Pô, bacana, né? Acho legal, acho que faz sentido. E aí, quando eu saí do alistamento, né, tinha toda várias etapas assim para você chegar e entrar, né, no exército. Não era só simplesmente por pura vontade de querer estar lá. Não, eu descobri que tinha uma peneira de 2.000 candidatos, que no final eles iam chamar apenas 20 candidatos. De 2.000, 20 candidatos. E para isso tinha que fazer prova teórica, redação, teste de inteligência, teste físico. E aí, aquilo me despertou. E eu tive uma conversa com a minha mãe e, né, eu lembro que ela comentou aqui também. O meu pai, ele admirava muito, né, o exército, né? Na época lá no Rio Grande do Sul não chama militar, né? É a brigada militar, né? É outra nomenclatura. E aí eu comecei a treinar, comecei a correr, comecei a me dedicar e no final das contas, né, decidi que eu queria servir. E aí, naquela classificação, né, de 2.000 candidatos, né, pelos nomes que a gente conseguiu ter contato lá, eu acabei passando em segundo lugar. E entrei, né, nessa jornada para se tornar um oficial da reserva. E eu sou profundamente grato, né, a todos que passaram na minha jornada, toda a equipe de instrução, comandante do batalhão, servi no 62º Batalhão de Infantaria e foi um divisor de águas. Eu também recomendo, né, se você tem filho, sobrinho, né, eu indico, tá?
eu indico porque eu acho que faz sentido, né? É uma jornada de forjar líderes, é o momento que a gente desenvolve disciplina, organização, irmandade, hierarquia, muitos recursos que lá na vida adulta é muito importante. E você tendo essa experiência, aquilo te amadurece de um jeito muito bacana. Então, um pouco da minha jornada também, me tornei oficial da reserva do Exército Brasileiro, né? Saí como aspirante oficial, né? Sou muito grato por tudo que aconteceu e ao mesmo tempo aquilo me fez amadurecer. Durante toda essa jornada, né, eu decidi então sair da biologia e entrar na administração empresarial. Por quê, né? Porque uma das coisas que eu não contei ainda para vocês, né, é que o Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais, né, de Joinville é um instituto fundado em 1999, na qual meu pai Sérgio e minha mãe Eneiro fundaram. E eu, né, como filho, entendi que esse era o meu caminho, né? Eu fui um dos primeiros filhos a ser parapsicólogo, me identifiquei, gostei de atuar e por ter, né, também todo um incentivo, um caminho que já foi aberto para mim, eu decidi, vamos fazer administração empresarial, vamos dar continuidade com tudo isso. E em meio a toda essa, né, decisão, né, de fazer administração empresarial, eu comecei a fazer outros cursos também, né? Constelação familiar, Reiki tibetano, Reiki Usui, interpretação de sonhos, numerologia pitagórica, florais de Saint Germain, espiritualidade na prática clínica, enfim, né? Como eu falei, por estar tão íntimo e presente, né, nesse ambiente, né? Os professores comentam que, nossa, me viam lá com um toquinho de gente saindo correndo, meu pai apresentando para as turmas. Então eu cresci nesse ambiente, no ambiente do autoconhecimento, de sabedoria, de querer compreender a nossa natureza e realmente tive muitas oportunidades. Todas elas eu abracei, porque eu sei que conhecimento é uma coisa infinita. E talvez, né, esse aspecto da intelectualidade seja uma das poucas coisas que a gente vai manter, né, após a existência desse corpo físico aqui, né? Então, aqui a gente carrega das experiências, dos aprendizados, da evolução da consciência. Então, eu fui fazendo administração, fui ajudando também na gestão também do Instituto Psi Joinville, juntamente com a minha mãe. Tive a oportunidade, né, de também contribuí com alguns anos, né, como parapsicólogo, como terapeuta, e que depois fui convidado a fazer parte do corpo docente para ministrar algumas disciplinas, como gestão de carreira, modelos teóricos das ciências mentais. E todo esse caminhar, né, que já foi traçado lá no início, em 99, com meu pai, né, com a minha mãe, e que durante toda essa trajetória, lá em 2006, que meu pai acabou falecendo, toda essa gestão da minha mãe foi uma gestão excelente e é ainda uma gestão fantástica, né? É uma instituição com 25 anos, né? É uma instituição que já formou mais de 40 turmas, né? Cursos a nível de pós-graduação em parapsicologia, enfim. E aí, durante a minha trajetória de vida, eu fui também conhecendo uma pessoa, né? Fez e faz muita importância na minha vida, né? Que é justamente a minha esposa, né? A Ana Paula Rosengarten Maurício, que aproximadamente vamos completar mais ou menos umas 2 semanas de casamento. E ela estava fazendo psicologia quando eu a conheci, eu já era parapsicólogo, trouxe ela para o meu mundo da parapsicologia, ela começou a fazer parapsicologia, se formou como psicóloga e parapsicóloga e começamos a tocar essa nossa jornada de vida juntos. Até o momento que nós decidimos, né, hastear a bandeira da parapsicologia em outros locais, porque a parapsicologia ela merece estar no mundo inteiro, em todo lugar, toda cidade, todo ambiente, pelo bem que ela faz, pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento psíquico, por toda a compreensão que nos faz ampliar a nossa visão de mundo. E
em 2022, né, nós começamos a idealizar esse projeto, né, de trazer o Instituto para a cidade de Curitiba, que é uma cidade aberta, é uma cidade que a gente percebeu que as pessoas que estão aqui também, elas têm essa abertura, essa compreensão, tanto por esse aspecto da intelectualidade, que tem grandes universidades muito renomadas no mundo, no Brasil, e aí, nossa, vamos, né, dar continuidade, né? E aí, em 2023, abrimos as portas aqui no Instituto de Curitiba, dando continuidade a todo esse legado também, né, iniciado pelo meu pai, iniciado pela minha mãe. E aqui estamos né, com 4 turmas em andamento, dando continuidade a todo esse servir à humanidade. E esse é um pouquinho da minha trajetória, né? E aí aqui eu também tive a oportunidade de assumir mais uma disciplina da formação, que é a formação a disciplina de parapsicologia, né? A introdução, os fenômenos, né? Toda a hipótese da sobrevivência da mente. Tive a oportunidade também de realizar uma formação na Carolina do Norte, no Higher Education Center, que é uma instituição com renome internacional na área da parapsicologia, lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E, enfim, essa é um pouquinho da minha trajetória, né, o que nos leva a estar fazendo o que a gente faz hoje. Porque o Instituto ele é muito mais do que uma instituição de ensino ou um ambiente para a realização de processos terapêuticos. A gente realmente acredita no potencial infinito que habita em cada um de nós. A gente realmente compreende que é possível a gente romper paradigmas, de romper crenças que nos limitam, de romper com padrões repetitivos de geração em geração que acabam só, às vezes, prejudicando, que a gente acredita realmente na capacidade do ser humano de atuar e se tornar esse protagonista, esse responsável pela sua própria jornada, essa luz na vida das pessoas. A parapsicologia é isso, é o estudo que está além das nossas capacidades de compreensão, né, as percepções extrasensoriais. Aqui a gente colocou alguns livros, como a própria telepatia, que já e já foi comprovada cientificamente, estatisticamente. Então todo esse processo faz com que a gente consiga dar continuidade a todo esse processo de transformação das consciências. Então, aqui em Curitiba, né, eu juntamente com a minha esposa, estamos, né, na direção dessa instituição, com um grande corpo docente fantástico, com alunos maravilhosos, com toda uma equipe, né, colaborativa, que faz esse caminhar, né, esse benefício à humanidade possível, né? Então é sobre isso. A parapsicologia ela nos faz a gente romper a nossa compreensão de enxergar a realidade, que vai muito além dessa nossa visão material, física da realidade, mas sim de um mundo extrafísico. O autoconhecimento vai vindo para a gente tirar muitas camadas que a sociedade nos impõe, que às vezes a nossa família nos impõe, enfim. Tudo isso a gente vai ter vários momentos do podcast para a gente conversar com vários convidados, com professores, com alunos, com parapsicólogos, com cientistas. E hoje o propósito real desse podcast é justamente para que vocês possam ter um pouco da minha jornada de vida, de saber quem é que também está por detrás dessa instituição, honrando, né, todo o caminhar do meu pai, todo o caminhar da minha mãe, e que vai continuar a vida inteira em prol da parapsicologia e das ciências mentais. Eu, como jovem, né, vocês sabem que eu tenho uma aparência muito jovem, já sei qual é o meu propósito e qual é a minha missão de vida. E esse propósito, essa missão de vida, é certo de que está muito claro e relacionado com a parapsicologia, com as ciências mentais, com o autoconhecimento, com a transformação de toda uma humanidade. A missão desse instituto é levar o conhecimento para quem tem dentro de si a ânsia pela sabedoria interior e ser uma porta que se abre e que dá acesso ao autoconhecimento, contribuindo para a evolução do homem em busca de uma vida mais feliz. É sobre isso
é sobre a gente ter a oportunidade de tocar o coração das pessoas que estão disponíveis para não impor nada, mas realmente causar perturbações no sentido de reflexões sobre a nossa natureza, de promover esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade, de poder ser um instrumento de ajuda na vida das pessoas e contribuir com a evolução do homem em busca de uma vida mais feliz. Então, hoje e sempre, essa será a nossa missão, esse será o nosso propósito, né? E isso vai muito mais além do que uma organização educacional, mas sim uma organização que são feitas de seres humanos, de consciências, que estão aqui a serviço de algo maior e a serviço da evolução da humanidade. Então, meus queridos, agradeço pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de vocês. Ressalto mais uma vez, segue esse canal, segue o podcast, curta, compartilhe, porque assim a gente pode levar esses conhecimentos para mais pessoas e com a sua ajuda a gente consegue ajudar mais e mais pessoas. Gratidão e que você tenha aí uma jornada de vida maravilhosa.